O mal está falando aí agora na sua cabeça. Vai lá no banheiro, se tranque, pega o estilete e corta agora os teus pulsos. Corta agora o teu pescoço. Eu repreendo agora esse espírito do suicídio, esse espírito maligno, esse espírito da morte. Eu repreendo porque Deus, meu amigo, Ele promete na sua palavra converter o seu choro, a sua dor, a sua humilhação em alegria. Ainda que a sua vida esteja em cinzas. Bispo, eu perdi tudo. É por isso que eu estou pensando no suicídio. O suicídio não vai pagar as suas contas, mas vai iniciar uma dívida impagável, porque você vai ser condenado à morte eterna. Não faça isso. Eu desafio a você agora a parar e falar com Deus. Vamos falar com Deus. Ao invés de você derramar o seu sangue em um banheiro, cortando os pulsos, a sua garganta, coloque a sua vida. O sangue representa a vida nas mãos de Deus. Ele vai dar um sinal para você aí agora. E neste domingo, você já vai ter uma experiência pessoal com Ele. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Meu Deus e meu Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, o Senhor livrou esta pessoa da morte, esta pessoa que estava pensando, planejando em se trancar em seu quarto, em sua casa ou no banheiro e cortar os seus pulsos, a sua garganta, essa pessoa que tem um estilete em mãos e agora solta para levantar os seus braços aos céus. Levante, amigo, e diga: socorre-me, ó Deus. Diga: eu quero te conhecer. Diga: eu quero o livramento, eu quero uma nova vida. Meu Pai, usa esta água e arranca essa perturbação psicológica, espiritual, emocional. Meu Deus, o mundo, o Brasil, os países estão em pânico devido à pandemia, à depressão, desemprego, à fome. O isolamento social tem enlouquecido as pessoas. Por isso eu peço, usa esta água agora, pois desde o templo do Deus vivo, o templo de Salomão, eu invoco o teu poder. E você que crê, diga: eu recebo. Beba, meu amigo, desta água e tenha agora uma experiência com Deus aí, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pelo livramento que chega agora a esta alma. Entregue a sua vida a Ele. Diga: neste domingo, dia 13, quando eu subir no teu altar e depositar toda a minha confiança, toda a minha dependência, toda a minha fé em Ti, por meio do meu sacrifício,
que eu seja possuído pelo Teu Espírito. Assim como o templo foi cheio da Tua glória, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito, ó Deus. Que esta pessoa seja cheia de Ti neste domingo do cálice da salvação. Quando ele beba do cálice da salvação, aceite a salvação, o Senhor venha possuí-lo e salvá-lo. É o que eu te peço e agradeço. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Marca aí, meu amigo, essa data. Deus te livrou da morte. Hoje começa uma nova história. É isso mesmo. Domingo, após a vigília do Espírito Santo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe batizar nas águas. Traga uma peça de roupa, um par de sandálias, uma muda de roupa. E nós vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque domingo agora, o dia da aliança com Deus, vamos beber do cálice da salvação e você vai ser possuído pelo Espírito Santo. Eu creio, diga, e eu também. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Meu nome é Tatiane. Eu sempre tive uma orientação, dos meus pais que para a gente ser uma pessoa bem-sucedida, nós deveríamos se formar na faculdade. Então eu cursei faculdade, fiz engenharia, fiz administração, mas sempre trabalhei como empregada. Trabalhava como gerente de banco, trabalhei 15 anos como gerente de banco em grandes instituições e o comodismo me fez permanecer lá, Então, num certo momento, eu decidi abrir uma empresa com meu marido de transportes. Essa empresa faliu, ficamos com dívidas, eu tinha apartamento, na época perdi apartamento, perdemos os veículos de transporte que nós tínhamos. Foi uma situação muito difícil, minha filha era pequena, então assim, ficamos em situação de vergonha, às vezes dependendo dos parentes, era muito complicado. Nós íamos buscar o Senhor já há 10 anos numa outra denominação e a gente ouvia o que era pregado, entendia que o Senhor tinha o melhor para nós, mas não entendíamos por que isso não chegava para nós. A cobrança era dobrada em cima de mim. Que Deus é esse que você está servindo, que você está numa situação de vergonha dessa? Onde está seu Deus que te permite passar por tudo isso? O que adianta você ir até a igreja? Então, assim, eu procurei vídeos ou palavras motivadoras ou algo que falasse sobre o Senhor. Foi onde eu assisti uma pregação do Bispo Macedo aqui. E meu marido falou, o que você está ouvindo? O que é isso que você está ouvindo? Por que você está ouvindo esse Senhor pregar? A gente já tem a nossa igreja. Eu falei, mas você não percebe que não está resolvendo? Alguma coisa está errada. Vamos lá, não custa, vamos dar uma oportunidade. Se não der certo, a gente permanece como está. E aí eu vim até o templo, minha casa era bem próxima do templo, vim até o templo. E chegando aqui eu percebi o maior dos meus problemas. Eu não estava colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. E isso foi enfatizado desde o primeiro culto que eu assisti. E em todos os demais, Tem essa ênfase, tem esse cuidado e tem esse esclarecimento de que Deus está em primeiro lugar. E eu falei para o meu marido, olha, aí é que está o problema. Nós pagamos as contas, enfim, fazemos tudo o que temos que fazer e depois, no domingo, quando nós fomos na igreja, a gente entrega o dízimo do Senhor. Então o Senhor era a sobra. E isso não é o correto, não era nos ensinado assim.
fielmente como está na Bíblia, como é passado aqui para nós. Então, essa prioridade de colocar o Senhor em tudo passou a ser uma constante na minha vida para todas as coisas. Nós íamos tomar o café, nós não agradecíamos, não consagrávamos ao Senhor. Nós íamos almoçar, a gente não consagrava ao Senhor. Desde o primeiro momento que a gente começou a honrá-lo, Ele vem nos honrando fielmente. Então, assim, o Senhor começou a restaurar nossas vidas. Nos deu uma outra empresa. Ela, nessa época de pandemia, trabalhou todos os meses, como se não houvesse problema nenhum. Não faltou nada na minha casa. O Senhor me honra e honra o meu esposo frente à nossa família de forma sobrenatural. Ele nos honrou com um imóvel novo. A gente tinha perdido um terreno, Ele nos restaurou com 2. Né? Nós tínhamos perdido um carro, o Senhor nos restaurou com 3. Nós estamos construindo uma casa dos sonhos, né? Que vai ficar pronta, vai estar avaliada em mais de R$1 milhão, feito por arquiteto, tudo que a gente queria. Então, assim, o Senhor nos prioriza. Saímos para viajar, para comer, o Senhor nos dá a melhor roupa, o Senhor nos dá tudo que a gente espera e que a gente não espera também. Basta a gente colocá-lo em primeiro lugar e saber que sem Ele e sem o Espírito Santo dele não somos nada. Uma palavra que foi dada de Abraão é que Abraão dizimava tudo que vinha nas mãos dele. E no início eu dizimava o lucro da minha empresa, né? Agora não. Eu falei, meu marido, a partir desse ano que passou todo, do ano passado inteiro, nós vamos dizimar de tudo que entrar na empresa. Eu não quero saber qual é o lucro, ou se houve lucro, quanto foi, não. Entrou o valor, é esse valor que a gente vai dizimar para o Senhor. E é assim que a gente vem fazendo. Então o Senhor não tem medida com a gente também, é isso que eu venho vendo. Nós temos lutas, claro. As coisas acontecem para que a gente muitas vezes desanime ou deixe o Senhor em segundo lugar, mas a gente tem que ter realmente esse pacto e sempre colocá-lo como a nossa primícia. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja, e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria e comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Comecei a sentir dores no meu abdômen, constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava em minha salvação. Foram 12 horas de cirurgia, o médico chegou para mim, o intensivista lá da UTI, falou assim, você crê em Deus? Eu falei, creio. Aí ele falou assim, olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conhecia a Deus. Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus, não é verdade. Você pode sim, e Ele quer receber você. Volte neste domingo. Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Tatiana, com toda a capacidade, formação acadêmica, esforçada, honesta, durante 15 anos não conquistou nada.
e quando decidiu colocar algo para si, iniciar o seu próprio negócio, perdeu, se endividou, ficou humilhada. Mas ela aprendeu, na palavra de Deus, a amá-lo, a honrá-lo em primeiro lugar. Quando a gente decide honrar a Deus em primeiro lugar, então Ele nos enche do seu Espírito, nos dá a direção que devemos seguir. Por isso, parceria significa que cada um tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, honre a Deus em primeiro lugar. Seja fiel a Ele, seja aplicado, honesto no que você faz. E então, faça uma parceria com aquele que quer e pode fazer a parte dele para mudar a sua vida. A única pessoa que pode fazer o que você não pode, que é a parte de Deus, é Ele. E Ele só faz a parte dele depois que a gente conclui a nossa. Então, a nossa parte é crer, é honrá-lo, é ser fiel, é obedecê-lo. Eu desafio a você endividado, a você desempregado, a você que está falido. O que você tem a perder em honrar a Deus em primeiro lugar? Aceite o convite do Pai. Esse convite do Pai é para domingo agora. É para você católico, evangélico, espírita, testemunha de Jeová, budista, muçulmano. Não importa a sua religião. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que o honram. É assim que muitos se sentem. Incompletos. Do que adianta ter sucesso financeiro e um casamento fracassado? Faturar alto e ter que gastar quase tudo em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa, mas dentro dela ser um inferno? Deitar na cama mais cara e macia e não conseguir pegar no sono, tomado por uma depressão? Só existe uma coisa que pode completar você: o Espírito Santo. Esta deve ser a sua prioridade. Quando você o quiser mais que tudo, Ele lhe dará mais que tudo que você quiser. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Fredson, sou formado em processos gerenciais, hoje trabalho com investimentos financeiros e eu vou falar um pouco aqui sobre a minha vida, sentimental. Eu conheci a Jennifer, minha esposa, em 2005, em Curitiba. Eu fui a trabalho para Curitiba. Foi um relacionamento tranquilo, sem brigas, sem agressões, sem palavras de agressão. E dentro desse planejamento estava o meu crescimento profissional. Nesse crescimento profissional, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo, na mesma empresa. E eu fui transferido, aceitei a proposta, conversei com ela, o salário ia aumentar. Então a gente ia ter uma vida financeira um pouco melhor do que nós estávamos tendo em Curitiba. No começo até eu falei, não, eu vou. Mas quando eu caí em si, via que ia ficar longe da minha família, longe da minha mãe, da minha irmã. E eu falei, mudei de ideia e resolvi não ir. Esse momento dessa transferência, da gente se fixar em São Paulo, tivemos um problema no nosso relacionamento, onde houve o envolvimento de uma terceira pessoa no nosso relacionamento. E me envolvi com essa pessoa, E aí eu não quis mais saber dele. Quando eu comecei a entender que eu estava com depressão, eu entendia que era falta dela, foi quando eu comecei a intensificar o meu retorno com ela e tentar de novo voltar com o nosso relacionamento. Desligava o telefone na cara dele e deixava muitas vezes ele falando sozinho. Às vezes eu estava com a pessoa do meu lado e a pessoa mesmo falava, ela não quer mais nada com você, se toca, desiste, falava para ele. Então foi bem complicado. Tudo aquilo que a gente tinha pensado como futuro tinha jogado pelo ralo abaixo. Quando eu me deparei com o que eu estava vivendo, eu já estava no fundo do poço, na lama, Já tinha jogado tudo que a gente tinha vivido ali naqueles praticamente 4 anos,
joguei fora. Voltando do meu trabalho, né, eu vejo uma proposta para entender tudo o que estava acontecendo. Foi quando eu fui numa cartomante, e aí tem todo o envolvimento, né, do espírito, da pessoa também, e começaram a me envolver, que saí da cartomante direto para um terreiro de macumba, para a casa de encosto, porque eu comecei a entender que eu fazendo os trabalhos, eu traria ela de volta. Então, em outras palavras, comecei a fazer macumba para Jennifer voltar e a gente ter nosso relacionamento restaurado. Foi uma destruição completa na minha vida, né? Foi assim, parecia uma outra pessoa, né? A minha cabeça virou completamente e eu tava tendo atitudes que não eram minhas, né? Nunca esperei ter atitudes assim. Não era da minha índole, né? Fazer o que eu tava fazendo. Simplesmente virei a cabeça e me lancei, né? As macumbas, os trabalhos que eu fiz para amarrar esse amor, amarrar e trazer ela de volta, deu mais de 30 mil reais que eu gastei em 2-3 meses indo na macumba, fazendo trabalho nos terreiros. Então, a situação, a partir daí, começou a piorar. Piorar interior, ou seja, dentro de mim, começou já a ter pensamentos realmente de acabar com a minha vida, porque por mais que eu estava indo na casa de encostos, já gastado o que eu gastei, feito o que eu fiz e sem nenhuma resposta, então para mim naquele momento já começou a vir a voz do diabo para eu poder acabar com a minha vida e destruir, acabou. Então na minha cabeça era colocar 150 km no meu carro, tirar o cinto de segurança, mirar em alguma barreira, era morte instantânea e toda aquela dor, tudo aquilo que eu estava vivendo ia acabar de forma instantânea. Mas eu lembrei de uma voz, né, que um amigo meu tinha me convidado para conhecer a Igreja Universal. Mas, além de eu ir na Universal, eu ainda continuava indo no terreiro. Por quê? Os trabalhos que eu iniciava, eu tinha que terminar. Isso é o que eu tinha aprendido antes de chegar na Igreja Universal. Então, eu tinha que terminar. Por mais que eu paguei ou ainda faltava pagar, eu tinha, independente da vida financeira, do que estava sendo pago, eu tinha que começar o trabalho e terminar o trabalho. A situação só piorou. A situação que eu entendia, pô, estou indo em 2 lugares, então vai melhorar. Mas infelizmente não. Piorou a situação. Comecei a ver a piora pro lado dela também, porque aí começou a chegar mais informações que ela começou a beber, começou a fumar. Além de eu estar bebendo, né, fumando, passando as madrugadas acordada, na balada, na rua, né? Eu tava, assim, me sentindo vazia, né? Nada preenchia, apesar de tudo aquilo que eu estava fazendo, estava buscando, nada me preenchia. Tava com depressão, né? Emagreci muito por conta de virar à noite nas baladas só bebendo e fumando, então não me alimentava direito. E aí eu entendi que eu deveria buscar primeiro a Deus e abrir mão do meu relacionamento, abrir mão da Jennifer. Então, por mais que eu fizesse um voto com Deus para que ela voltasse, eu entendi que eu estava errado, que eu não deveria buscar por ela, mas sim buscar Deus para mim, em primeiro lugar, que depois as demais coisas seriam acrescentadas. Então, minha primeira fogueira santa, ela só valeu porque não foi por algo material e não foi pelo meu casamento. Então, tomei essa decisão, realmente abrir mão, sacrificar o meu sentimento, o meu amor que eu sentia pela Jennifer. Eu tomei uma decisão de sacrificar e essa forma de sacrificar foi um momento só eu e Deus. Fiz isso, a partir desse momento que eu fiz isso, comecei a buscar, comecei a colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Comecei a ter o quê? Os meus momentos, a minha intimidade com Deus e as minhas experiências. Dentro da experiência que eu tive com Deus, foi o meu principal momento foi quando eu tive a certeza que Deus era comigo, ou seja, tive o meu encontro com Deus. Quando eu tomei uma decisão de sacrificar e buscar somente a Deus, chegou um momento que a Jennifer me ligou. Aí ele me atendeu, né? Eu que estava rejeitando as ligações dele, né? Humilhando ele. Naquele momento, ele me atendeu. Realmente foi Deus, né? Eu pedi socorro para Deus e Deus foi lá, tocou nele e ele atendeu. E aí foi quando ela começou a ir para a igreja, começou a ir todos os dias como eu estava indo, porque eu tinha propósito todos os dias. E aí a gente começou. O despertar foi que veio, né, no momento
que eu participei de uma reunião, os meus olhos se abriram, né? Eu vi o que eu estava fazendo com a minha vida, a situação que eu estava e que eu não queria permanecer daquele jeito. Foi quando nós fizemos a Fogueira Santa, foi a primeira Fogueira Santa, que eu lembro claramente, e aí, como eu digo que eu comecei a ver Deus nela, foi nesse momento. Além daquilo que a gente tinha sacrificado, ele queria era a nossa vida, o nosso casamento, a nossa vida à disposição dele no altar. E foi essa a nossa melhor escolha. Ali nós tínhamos certeza que nós tínhamos feito o que Deus pediu para nós. Então, quando a gente desceu, a gente desce convicto que, literalmente, a nossa vida está na mão dele. O Espírito Santo, ele veio e lavou a minha alma por completo. Ele me mostrou o quanto eu estava perdida, né? E o quanto eu precisava dele. Então, ele me lavou, me limpou e aí me deu uma nova vida e falou que agora eu sou contigo. Deus restaurou completamente o nosso casamento, né? Nos fortaleceu ainda mais. Então, aquilo que já estava ali encaminhado, então Deus só acrescentou, né? Nos uniu mais. Quando a gente desceu do altar, nós nos aproximamos ainda mais, porque foi algo muito forte para nós dois. Talvez muitos casais nem sentam na mesa para tomar um café. Eu e minha esposa hoje, todos os dias, sentamos para tomar café na mesa, sem celular, sem TV ligada, só nós dois. Minha joia mais preciosa é o Espírito Santo, porque sem ele não seria possível estar aqui hoje. Eu estaria morta hoje. Aqueles problemas financeiros foram eliminados, compramos o nosso carro acima de 100 mil reais, coisa que lá atrás a gente pensava, não, é impossível, mas a gente usando a fé, colocando Deus em primeiro lugar, Deus nos abençoou. A nossa preparação nós vamos mais às reuniões, meditamos mais na palavra, né? Nos esforçamos mais, né? Nos empenhamos mais em meditar na palavra, porque é ali que ele vai falar, é ali que ele vai me mostrar o que ele quer realmente da gente. Você, como Fredson, está aí pensando que a razão pela qual você não é feliz é porque você perdeu o amor da sua vida? É porque você não tem sucesso financeiro? É porque você não tem uma família, sabe? Que você fica olhando para que outros têm ou invejando a família de outros? Na verdade, a sua infelicidade não é a ausência de pessoas ou coisas, mas sim o Espírito de Deus, porque quando o Fredson recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a ser feliz independente de pessoas e de coisas. Até quando você vai continuar aí procurando pessoas e coisas para dar sentido à sua vida? Tome a decisão de parar, de investir no que é errado e investir no que é certo. Tome a decisão de parar de investir no que é errado e começar a investir no que é certo, que é o Espírito Santo. Quando você sacrificar as suas vontades pela vontade de Deus, como fez o Fredson, então ele guiará os seus passos. Uma vez cheio do Espírito Santo, você então vai ser realizado sentimentalmente, familiarmente, profissionalmente. Deus vai fazer o que o dinheiro não pode comprar. Deus vai lhe dar o que a sua formação acadêmica, a sua religião não pôde lhe proporcionar. Domingo agora, às 18 horas aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter o domingo do convite do Pai. Não rejeite este convite. Meu amigo, você vai ter a oportunidade de então entrar em aliança com Deus e no dia 13, faltam 10 dias, você então vai subir no altar e beber do cálice da salvação e ser cheio do Espírito Santo. Você crer? Então, não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar.